Nicolás Maduro expõe as contradições de Lula. A vinda do ditador Nicolás Maduro ao Brasil serviu para expor as contradições de Lula como candidato e como presidente da República. A vinda do ditador Nicolás Maduro ao Brasil serve para expor contradições de Lula como candidato e presidente. A defesa intransigente da democracia, retórica usada na campanha de 2022, foi abandonada. Maduro, alardeia o petista, não é um homem mau. Dizendo-se a favor da liberdade de imprensa quando candidato, Lula tampouco falou, até o momento, sobre a agressão sofrida por jornalistas como Delís Ortiz. Os dois episódios são ilustrativos. O Lula da campanha está longe daquele sentado na cadeira do Planalto. E o erro de Lula não está em receber Maduro. Até mesmo generais não alinhados ao presidente opinaram à coluna que a relação comercial entre os dois países é importante para ambos os lados. O erro de Lula foi incensar o venezuelano, recebido com honras. O erro, condenado até por parte da esquerda, foi relativizar a ditadura imposta aos cidadãos daquele país. Quando Lula chamou Temer de golpista, petistas aconselharam o presidente a parar com ataques gratuitos que atrapalhem a governabilidade. Quando colocou o trabalho da PF em dúvida ao falar sobre Sérgio Moro, Lula também foi alertado sobre a bola fora. Maduro, agora, entra para a lista da verborragia suicida de Lula. A aproximação com Maduro causa mal-estar e atrapalha planos de Lula em unir continente. Lula reuniu 10 chefes de Estado em Brasília para falar de integração, no entanto Nicolás Maduro foi o tema que mais repercutiu. A questão da Venezuela eclipsou os esforços do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para promover a integração dos países sul-americanos em torno de objetivos comuns. Lula foi anfitrião de um encontro de cúpula nesta terça que recebeu outros 10 chefes de Estado em Brasília e falou de metas ambiciosas, como a criação de moeda para o continente negociar com o resto do mundo. No entanto, a presença de Nicolás Maduro e a defesa pública que o petista fez do mandatário venezuelano se tornaram o assunto principal e fonte de desacordo entre líderes vizinhos. Um dia antes da cúpula dos chefes de Estado, na segunda, Lula recebeu Maduro para um encontro bilateral no Palácio do Planalto e minimizou as denúncias de violação dos direitos humanos na Venezuela. Para o presidente brasileiro, Maduro e seu regime seriam vítimas de uma narrativa sobre a ausência de democracia. A defesa aberta de Lula ao venezuelano incomodou parte dos presidentes convidados para o encontro do dia seguinte. A voz mais dura a se levantar contra o discurso do brasileiro foi a do mandatário do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que transmitiu pelo Instagram as críticas a Lula feitas em reunião fechada no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Lacalle Pou não chegou a citar o nome de Lula, mas disse que ficou surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Todos já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela e ao governo da Venezuela. Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos, para que não haja presos políticos, o pior que se pode fazer é tapar o sol com um dedo, disparou o presidente uruguaio, que é de centro-direita. O outro presidente a levantar a voz contra a fala de Lula, porém, é de esquerda, como o brasileiro, o chileno Gabriel Boric. Na mesma reunião que tinha apenas os chefes de Estado do continente, Boric afirmou que é impossível fazer vista grossa para as violações de direitos humanos na Venezuela. Apesar de ter dito ser positiva a presença de Maduro em organismos multilaterais, Boric frisou que não se pode o colocar para debaixo do tapete ou fazer vista grossa sobre assuntos que são de princípios importantes. E continuou, o discordo do que Lula disse ontem, de que a situação de direitos humanos na Venezuela é uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade. As falas de Lacalle Pou e Boric fizeram pesar o clima na reunião e esfriaram a ideia de Lula de reviver um organismo multilateral entre os países sul-americanos, como foi a Unasul, vigente em seus mandatos anteriores e sepultada definitivamente na gestão de Jair Bolsonaro. E Lula não volta atrás. A polêmica em torno da Venezuela se tornou o principal assunto de uma entrevista coletiva que Lula concedeu a jornalistas brasileiros e estrangeiros ao final da reunião de cúpula, já na noite de terça. Na ocasião, Lula não mostrou arrependimento e tentou valorizar as críticas dos presidentes do Uruguai e do Chile como naturais. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, disse Lula. Houve muito respeito com a participação do Maduro.
Os que fizeram críticas as fizeram no limite da democracia, avaliou o mandatário brasileiro, que voltou a usar a palavra narrativa para classificar as críticas ao regime venezuelano. Todo mundo sabe o que eu falo e todo mundo sabe o que eu penso. Em política, toda vez que você quer destruir um adversário, a primeira coisa que você faz é construir uma narrativa negativa dele, disse Lula. Ele citou a expressão narrativa também para se referir ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, já falecido, padrinho político do próprio Maduro, que foi vice no último mandato de Chávez e o substituiu na presidência. Nova tentativa de união daqui a 4 meses. O incômodo de presidentes com o discurso de Lula sobre Maduro não impediu que todos os presentes aclamassem uma carta com texto comum sobre a reunião de cúpula. Entre os 9 pontos estabelecidos no documento chamado Consenso de Brasília, está o que fala sobre comprometimento dos participantes com a democracia e os direitos humanos. Esse trecho diz que os países reafirmaram a visão comum de que a América do Sul constitui uma região de paz e cooperação, baseada no diálogo e no respeito à diversidade dos nossos povos, comprometida com a democracia e os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a justiça social, o Estado de Direito e a estabilidade institucional, a defesa da soberania e a não interferência em assuntos internos. Outro resultado da cúpula foi o estabelecimento de grupo de trabalho com os ministros das relações exteriores de todos os países presentes. Eles terão 120 dias para debater ideias sobre a integração do continente com o objetivo de levá-las para a nova reunião de cúpula com os chefes de Estado. No próximo encontro, a previsão é que essas ideias sejam votadas.